Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E nós já vamos começar bem, vamos começar conversando com o professor Antônio Testa, né, nosso cientista político, que vai tentar explicar para a gente essa bagunça toda que está no país. Né? Ninguém está entendendo nada. Bom dia, Testa. Bom dia, é um prazer voltar ao seu programa. Bom dia aos telespectadores. Testa, o que está acontecendo? Nada funciona, falta gás, falta combustível, falta tudo, até trabalho. Que história é essa? Falta tudo. Você vê que a economia brasileira tem passado por situações muito difíceis. Mas essas crises, elas foram anunciadas. Tragédia anunciada. Né? Tragédia anunciada. O governo é que não se preparou para enfrentar essas reivindicações. Então a gente tem hoje, pegando exatamente essa crise do abastecimento, a política da Petrobras, que é de tentar recuperar a empresa, o grupo que assumiu o controle depois que o PT fez aquela gestão que deixou um prejuízo monstruoso. Eles alinharam o preço do petróleo, da gasolina, ao preço do petróleo. Aí a gente fica sujeito a fatores externos. Exatamente, né? Mas tem aqui no Brasil os cartéis. A distribuição da gasolina está na mão de poucos, os cartéis. Tanto que você viu aqui em Brasília o cidadão cobrar R$ 9,99. Né? Que loucura, gasolina custar 10 contos. Exatamente. Meu Deus, que isso. E Recife 7,80, uma coisa assim. Então são os especuladores que nesse momento de crise eles se aproveitam. Mas do outro lado a gente tem que fazer uma análise mais profunda. As reivindicações dos caminhoneiros são justas. São justas porque há no Brasil uma estrutura de negócio que não beneficia aqueles que prestam serviço ao bem-estar. Quem trabalha, a verdade é essa. Então você tem aí os grandes empresários do combustível. Tem pessoas com mais de 10 mil carretas, que têm as suas reivindicações como empresário. Né? E tem as associações também, que são como sindicatos, que reivindicam os interesses dos caminhoneiros. Mas tem um outro lado, que são mais de 150 mil autônomos, pequenos empresários, que nem sempre são donos dos caminhões, que tem que pagar e tal. Então você tem o pedágio, que no Brasil é absurdo, o preço dos pedágios. Você tem uma lógica de cobrar muito acima, né, se o cara passa com o freio baixo, se o eixo baixo em cima. Você tem o preço do frete. E você tem ainda o custo de quem está distribuindo, quem arca com as despesas são os prestadores de serviço. Então se acabou o combustível, ele tem carne lá atrás, desliga o freezer. E aquela carne apodrece, os víveres da mesma forma. Então você tem uma série de ações no Brasil que precisavam ser coordenadas. E você vai se lembrar... E aí cabe ao governo caberia ao governo instrumentos de controle, né? Exatamente, mas veja como é que o governo atua só no limite. Em 2014 nós tivemos aquela crise da super safra. Também teve crise de abastecimento, e o Brasil produziu grãos absurdo e não conseguiu exportar por conta da infraestrutura. Foi quando houve uma discussão enorme no Congresso sobre a reforma da infraestrutura, essa coisa toda aí. Então isso é recorrente e o governo não toma medidas assim preventivas. E agora ainda Ele só reage. Só reage. E aí tem um outro problema mais sério que agora tem a crise da Petrobras, né, o preço é absurdo, a política de preço é exageradamente contrária aos interesses do consumidor brasileiro, é para favorecer os seus acionistas internacionais, mas ela perdeu muito, as ações caíram muito de valor nessa semana. Você tem o problema dos caminhoneiros, você tem o problema do governo que não quer rever a política de impostos, por conta do Pacto Federativo, que tem a distribuição. E a política de impostos revista, ela resolveria o problema. Resolveria o problema. Né? O governo teria condições de fazer coisas impressionantes. Bastava ele mexer com privilégios, por exemplo, não perdoar dívidas de bancos, como ele tem perdoado, e aplicar essas coisas no benefício da população. E aí tem a grande questão, a sociedade. Esse ator, a sociedade, que eu digo difusa, essa coisa toda aí, que é o cidadão que tem que levar os filhos para a escola, que tem que trabalhar, que precisa botar gasolina no seu veículo, botar álcool, esse está totalmente abandonado. Porque o governo está perdido, né? Quer dizer, a gente não está conseguindo entender o que é isso tudo, né? É muita coisa acontecendo simultaneamente. O governo está em fase de... Alguns querem se reeleger, os parlamentares. O governo Temer quer sobreviver até as eleições, mas há um movimento crescente no Brasil de insatisfação. E agora começa a aparecer a ideia de novas greves, como a dos petroleiros, né, a anunciação de greves gerais. Tudo isso aí é uma indução ao caos, esse caos, aquele time de sociologia de anônimo. Mas quem quer esse caos? Porque, veja só, nós estamos aí há 5 meses de acabar um governo. Sim. Né? Quer dizer, vamos imaginar aqui o cenário que está se encaminhando. O presidente da República sai. E aí? O que você vai fazer? Da Câmara, ele não vai fazer nada, não consegue. Até porque... não é melhor ter a eleição, encontrar alguém com legitimidade, mesmo que seja maluco? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é o que o povo eleja.
Sim, de legitimidade. Porque a soberania é da população, a soberania não é de nenhuma corporação. Sem dúvida. Então, veja, talvez sirva de lição para a população, que é o momento dela ficar mais atenta e escolher melhor os seus representantes. Então, esse é o ensinamento que a gente pode tirar dessa questão. Mas há um problema do governo com o Congresso também, essa disputa toda, porque ele tem que fazer as suas medidas, aprovar no Congresso. O Congresso daqui a pouco também já está praticamente em recesso, você tem agora as festas juninas, Copa do Mundo, convenções partidárias e campanha. Então, então tudo vai parar. Agenda que... Você não consegue. E o novo governo vai assumir só no início do ano que vem. Veja, é um problema sério, um semestre inteiro de desgaste profundo. Se não houver... 6 meses, sem escola funcionar, sem as pessoas poderem ir ao trabalho, farmácias, sem ter o que comer. Se começar a acontecer saques no supermercado, nas lojas, começar a ver vandalismo, você não vai conseguir conter. Então, mas você já conseguiu identificar, Testa, de onde está partindo esse trabalho para o caos? Eu acho que não são ações articuladas. Você acha não acho. Acho que tem ações pontuais de grupos que têm interesse em desestabilizar alguns grupos corporativos. O Brasil é um país dominado por corporações. O Brasil é refém das corporações, principalmente algumas dentro do setor público. Exatamente, né? Que vivem de privilégios absurdos, nos três poderes. Nos três poderes. Então, claro. Isso você pega... nas instituições também. Também. Mas você pega nas 3 dimensões, federal, estadual e municipal. Então, esse é um problema muito sério. O Brasil está refém dos interesses corporativos. E não consegue rever os privilégios, redistribuir um pouco dessa riqueza. A política tributária no Brasil é extremamente injusta, porque ela penaliza o mais pobre. É um manicômio tributário, né? Exatamente. Então, veja, não acho que haja um grupo só articulado tentando induzir a essa confusão. Acho que os interesses corporativos e criminosos em alguns setores é que estão tentando fazer com que isso aconteça. Dentro dos caminhoneiros que não têm vinculação partidária nenhuma, pelo menos aparente, a infiltração de agentes partidários, tentando fazer aquela aproximação que aconteceu em 2014, quando tentaram se apropriar daquela reivindicação dos 20 centavos. Né? Então, tudo isso aí mostra que o Brasil... O pior é que aqueles movimentos de 2013, 2014, aquilo era partidário. Mas hoje todo mundo é candidato, né? Todo mundo é candidato. Rapaz, olha, realmente o Brasil não corre risco de dar certo, né? É uma esculhambação geral. E aí o que eu acho que o processo decisório, tanto do legislativo, que por natureza tem que ser lento, porque é muita discussão, debate, até você chegar à regulamentação, a decisão institucional, e depois vem o problema de regulamentar e implementar as políticas públicas. Isso leva um tempo enorme no Brasil. O Brasil é muito lento e o jogo é reativo. A sociedade não é lenta e não é reativa. Pelo contrário. Pelo contrário, ela tem que resolver os seus problemas diariamente. E é o que nós estamos verificando hoje com essa crise. Mas é importante, né, inclusive, a utilização de um instrumento, né, chamado internet, né? Esses grupos de WhatsApp, rapaz, o que sai de mentira. E de vez em quando você aproveita alguma verdade. Né? Humberto Eco, antes de morrer, falou, né, que isso era o esgoto. Né? Era o esgoto. Vivemos uma indústria de fake news. A indústria de falsidade. E tem uma vantagem e uma imensa desvantagem, porque as informações se disseminam instantaneamente. Mas a péssima informação, que é essa da mentira, ela também acontece e vem, você absorve aquilo na velocidade enorme. E você tem que depurar isso. Não dá nem tempo de você fazer uma reflexão profunda sobre isso. Né? Então esse mundo que nós vivemos hoje, exige muito mais acuidade. As pessoas têm que ter mais bom senso. E as pessoas têm, parece que o dedo nervoso, né? Leu, já quer replicar, né? Sem saber a origem, essa coisa toda. Esse talvez seja um dos problemas maiores que irá crescer agora no período pré-eleitoral. A tentativa de desconstruir imagens de candidatos, como aconteceu em 2014 com a Dilma e a Aécio, mas agora você tem a rede muito mais sendo utilizada, ela é muito mais poderosa e há uma preocupação crescente. Então os candidatos terão que ter um foco mais direcionado no seu eleitorado, com propostas mais objetivas e capazes de ser executadas, se por acaso vierem. Como chegar a essa mensagem, né? Agora, o que me preocupa mesmo, na verdade, são os grandes veículos de comunicação, né? Porque os grandes veículos de comunicação estão utilizando descaradamente a mentira, né? Sem dúvida. Eles têm muitos interesses. Antigamente você tinha um veículo de comunicação que trabalhava com comunicação. Hoje eles têm uma variedade muito grande de interesses, vai de bancos a empreiteiras.
empresas, ele trabalha em torno dos seus interesses e não cumprindo aquela missão institucional de informar, educar, comunicar. Né? Então, tudo isso leva a essa nova realidade que é de manipulação da opinião pública. Né? Então, será que é por isso que a gente hoje não consegue ter novos Castelinhos, novos... os grandes formadores de opinião. Rodrigues, é difícil você achar. O Nelson, por exemplo, era um reacionário assumido, mas autêntico. E cada vez mais importante, as suas colocações, as suas conclusões, hoje são muito sensatas. A principal delas é que o mundo vai ser dominado por idiotas, não pela qualidade, mas pela quantidade. As pessoas hoje são induzidas a formar opinião. É o processo do emburrecimento coletivo que foi... Você não faz reflexão, você vê pelas manchetes, pelos slogans e forma opinião. Então isso, em relação eu vi recentemente um trabalho muito interessante de uma empresa de controle de fraudes na internet e tudo mais, eles falam assim que é chamado e-reputação, a sua reputação eletrônica. Isso tem um valor imenso, e é a internet das coisas. Então, hoje, o mecanismo de ligação entre os celulares, os computadores, e tudo isso aí, já faz uma ação ligada à inteligência artificial que vai tomando um espaço enorme. E a criatividade, o raciocínio humano está ficando à margem. Você passa a ser manipulado. E isso tem um poder enorme, é como uma tatuagem. Te agradeço muito, viu, Testa, você encontrar um tempinho para estar aqui conosco, mas eu quero relembrar para você, telespectador, né, do Tribuna Livre, e que nós buscamos sempre levar a informação para que você faça a análise crítica da coisa, né? Realmente, Nelson Rodrigues morreu, salvo engano, dia 12 de dezembro de 1980. Nelson, aliás, é um tricolor, né, torcedor do Fluminense. Você sabe que o Fluminense nunca perdeu nas crônicas dele, né? Não tem jeito. Nunca perdeu, porque quando o Fluminense ganhava, ele exaltava. Se a gente ganhasse de 1-0, era uma goleada, não sei o que. Ele ficava o tempo inteiro escrevendo sobre isso. Quando o Fluminense perdia, é como se não tivesse acontecido nada. Não teve jogo. Mas o Nelson dizia uma coisa muito interessante. Com o tempo, o mundo será governado pelos idiotas. Não pela qualidade, mas principalmente pela quantidade. É o que está aí. E é o que está acontecendo, né? Infelizmente, está acontecendo isso. E é esse caos que a gente fala, não é aquele caos de destruir o planeta, não é isso não. É cada um por si. Cada um e pela reputação mesmo dos idiotas. Né? Então os caras não conseguem entender o que está acontecendo. Exatamente. Não querem também. Não querem. Bem, Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar sobre algo muito importante, que são poucas unidades da federação que já tem uma lei que regulamenta essa situação. É o uso medicinal da cannabis sativa, que é conhecida popularmente como maconha, né? Existe o uso medicinal deste produto, né? E esse seminário está sendo promovido pela terceira Secretaria da Câmara Legislativa e pela Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Né? Para falar sobre isso, contamos aqui com a presença ilustre, né, do Dr. Pedro França, secretário-geral da Abracrim. Isso. Bom dia, doutor. Então, a gente está organizando esse seminário para uma questão de direito à vida, questão de direito de saúde das pessoas. Teve um caso aqui no Distrito Federal, foi amplamente divulgado pela Rede Globo, o caso da Ana Fischer. Era uma menina, na época tinha 5 anos de idade, que ela tinha uma síndrome muito rara. Chegava a ter em torno de 60 convulsões por semana. Uma quantidade muito elevada. Em razão desse problema de saúde, os familiares dela, os pais, importaram um medicamento canabidiol dos Estados Unidos, na época... Que é feito à base da cannabis sativa, isso, né? É extraído da folha, algumas substâncias. Eles fizeram essa importação de forma clandestina, até um certo momento em que foram parados na alfândega e foi encaminhado para a Anvisa, o medicamento, que foi constatado a substância ilícita, que está incluído no rol estava incluído no rol das substâncias proibidas da Anvisa, e isso gerou um processo criminal em desfavor do pai. Quer dizer, criminalizou a busca da cura da filha. Pois é.
São as coisas, né, que falta bom senso muitas vezes, né? E aí isso gerou uma discussão? Gerou uma discussão, os pais contrataram um advogado primeiro para que fizesse a defesa do pai, que estava sendo imputado por trazer a substância. E segundo ponto que eles queriam era justamente uma autorização para poder importar esse medicamento de forma lícita. Que vinha como medicamento, não vem como droga para o sujeito ficar doido, nada disso. Vem como medicamento, não é isso? Sim, vem medicamento. É um frasco, injetável. Esse processo ficou muito famoso. Eles fizeram um vídeo de 5 minutos que foi divulgado pela Rede Globo. E as pessoas começaram a ter conhecimento sobre esse tipo de droga, esse tipo de doença, sobre esse medicamento que pode ser utilizado, que nos Estados Unidos já era comum a utilização, mas aqui no Brasil ninguém se falava sobre o uso medicinal da cannabis, de qualquer medicamento derivado dessa planta. Mas, salvo engano, já tem duas unidades da federação que já prevêem essa situação, né? Me parece que o primeiro foi o estado do Piauí, né? E aí não é para me gabar não, mas o Piauí sai na frente, viu? E o Distrito Federal, justiça seja feita ao deputado Rodrigo Delmácio, que foi quem, salvo engano, levantou a discussão, apresentou um projeto de lei e aprovou, não é isso? Sim. Então, atualmente, o canabidiol ele foi retirado da lista de substâncias proibidas da Anvisa. Atualmente ele se encontra na lista de medicamentos, substâncias controladas. Controladas. Então né? isso facilitou. O Estado toma conhecimento da importação, mas não impede que ela seja feita. Não impede. Agora precisa também uma autorização judicial para fazer a importação desse medicamento, mas já facilita. E esse debate que foi promovido na terça-feira, né? Abordou exatamente isso, né? A forma de abordagem que tem que ser feita, inclusive perante os tribunais, não é isso? Sim, é uma visão mais técnica, prática, sobre como se proceder, quais são os tipos de doenças, quais são a finalidade do uso medicinal dessa substância. Tanto o THC como o canabidiol são as duas principais substâncias que se extrai da maconha, que são utilizados, são utilizados para diversas doenças, tanto a diabetes como as doenças crônicas, epilepsia, várias doenças que podem ser tratadas com esses medicamentos. Perfeito. Agora, a Abracrim tem feito, Pedro, um grande trabalho, né? Porque ela tem promovido seminários, né, sobre os mais diversos temas, né? Isso facilita muito a difusão de notícias, como é visto, né, nos tribunais, determinadas situações. Ali certamente se colhem fundamentos para que você possa, né, até utilizar nas causas. E me parece que o próximo será alguma coisa referente ao STJ, é isso? Isso, será o próximo seminário, será realizado, se eu não me engano, acho que no dia 29 de junho. De junho. Isso, também no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir das 6 horas da tarde. E o tema será a advocacia criminal perante o Superior Tribunal de Justiça. Convido a todos para participar, lembrando que o evento é gratuito e será transmitido ao vivo. Eu me lembro, Pedro, que a advocacia criminal de uns tempos para cá, a advocacia, de modo geral, está sendo muito atacada, né? Sim. Notadamente a advocacia criminal. Um dia desse eu vi, se eu não me engano, uma edição de sábado ou domingo, né? Mais uma vez, as organizações Globo prestando um desserviço ao país, né? Busca caracterizar a criminalização da advocacia criminal, né? Fala da questão de honorários, por exemplo, quer saber origem de honorários advocatícios, como se você pudesse, o comerciante, por exemplo, que vende uma balinha, antes dele vender a balinha, ele tem que perguntar de onde é que o cara trouxe o dinheiro.
O diretor de hospital, quando cuida de um paciente, na hora que o rapaz vier pagar, tem que perguntar de onde é que vem o dinheiro. Provar um comprovante. Entendeu? Quer dizer, o processo de imbecilização que a Rede Globo tenta passar para o país é uma coisa extraordinária, né? E esse debate se torna muito interessante e necessário, né? Não apenas perante o STJ, mas perante as outras cortes, né? Porque tem-se que tirar, né, esse manto falso de criminalizar, né, a advocacia criminal, porque senão daqui a pouco você, além de sofrer as injustiças e ilegalidades perpetradas, né, pelas pessoas ou pelos próprios agentes do Estado, você ainda tem que ficar calado. Você não pode ter direito a advogado. Mas olha, doutor Pedro, te agradeço muito, quero parabenizar mais uma vez, entendeu, a Abracrim, toda a sua diretoria, na pessoa do doutor Michel Saliba, né, um excelente, né, advogado, criminalista, uma pessoa de renome, né, nacional e internacional, e dizer que o Tribuna Livre fica muito feliz de poder contribuir de alguma forma, divulgando esse trabalho que está sendo feito pela Abracrim, que só presta serviço, né, à sociedade. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Vamos continuar trabalhando. É isso aí, o Tribuna Livre volta já já. Aí nós vamos falar de futebol, mas não corrompido, vamos falar do futebol verdadeiro. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Vamos começar pelo futebol de Brasília, né? Brasília ainda tem um representante num dos campeonatos, na Série D, né? Que é o Brasiliense. Exatamente, está no campeonato da Série D. O único que pessoal, ficou... esse é o Alan, não entende nada de futebol, tanto torce pro Flamengo. Não, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas enfim. Eu sabia que não ia faltar esse assunto, viu? Até porque temos um clássico vindo aí para Brasília, né? Mas enfim, vamos lhe responder a sua pergunta. Nós temos o Brasiliense. Fala do Brasiliense, rapaz, deixa história. É o time que sobrou aí do campeonato, no Campeonato Brasileiro da Série D, o único representante do Distrito Federal agora. Pega o Sergipe, amanhã no Mané Garrincha às 16 horas. Primeiro jogo aqui, o segundo dia 10 lá. São jogos mata-mata agora, né? O Ceilândia, infelizmente, ficou pelo meio do caminho, não passou da primeira fase. Engraçado, o Ceilândia ficou claudicando. O Ceilândia tem 3 séries D seguidas, ele só veio decrescendo. Avançou mais na primeira, o ano passado um pouco menos, e agora caiu na primeira fase. E o Brasiliense, com aquele elenco de estrelas que tem, na verdade, acabou passando. Eu acho arriscado pegar um adversário agora do Nordeste, porque é uma escola muito forte, né? E o Sergipe, para aqueles que não tem muito a história do futebol, né? O Sergipe sempre foi o grande time do estado de Sergipe. Teve uma queda razoável nos últimos anos, mas tem voltado agora a realmente figurar no cenário, inclusive, do futebol nordestino todo, né? Inclusive o CSA também, de Alagoas, você vê que está aí na Série B, né? O Fortaleza. Exatamente, exatamente. Os times do Nordeste são muito fortes, né? É uma escola muito forte, na verdade. Mas o brasileiro tem elenco para isso. E eu torço, né, para que se corrija a geografia do futebol, né? Porque não dá para você fazer um campeonato brasileiro excluindo, né, a maioria dos estados do Nordeste, né? Sabe que existe uma liga nacional, né? Agora criada pela Gislaine Nunes, que é aquela advogada. Aquela advogada? Ela criou uma liga nacional que já conta, se eu não me engano, com 38 clubes, inclusive vários do Nordeste, vários do Norte, para que se possa criar um campeonato mais justo, mais democrático no país. Se você fizer no Brasil um campeonato nos moldes da Liga dos Campeões Europeus, vai ser um sucesso absoluto o ano inteiro, entendeu? Os times jogando pelo menos 6 partidas. O ano inteiro, casas cheias, porque a gente sabe que você vai para o Norte, você vai para o Nordeste, você tem casa cheia. Lá no Sul, times do interior do Sul. Você chega em Belém, qualquer joguinho dá 30 mil pessoas, rapaz. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal está comemorando o jogo com 30 mil. Exatamente, time grande, né? Time grande, legendas do futebol. Mas falar em legendas do futebol, né, nós temos um fato interessante aí, né, quer dizer, o Flamengo é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o segundo colocado, né? E faz muito tempo, né, que não tem 2 times do Rio à frente do Campeonato Desde Brasileiro. 2009. Tudo bem, estamos na 7ª rodada ainda, né? Não importa. Né? Mas desde 2009 nós não temos 2 times no G4 simultaneamente do Campeonato do Rio de Janeiro, né? No G4 do Campeonato Brasileiro. E que coincidência, né? Foram os 2 times que ganharam
o Flamengo a Taça Guanabara, o Fluminense a Taça Rio, não decidiram o campeonato Não carioca. decidiram, foi Botafogo e Vasco na decisão do Carioca. Que engraçado. Aquele regulamento maluco, né? Que E agora estão mostrando beleza. que no campeonato de tiro longo, no campeonato de pontos corridos, eles podem realmente sobressair sobre os demais. Eu acho que o trabalho... Por isso que eu digo que o campeonato de pontos corridos é o campeonato mais justo que se existe. Porque cobra a regularidade. É, né? regularidade, exatamente. Agora, rapaz, vamos falar um pouquinho do Fluminense. Aquele Pedro tá jogando bola, hein? Não, o time do Fluminense por completo agora vem. É. O Marco Júnior, que tinha dado uma caída, o Marco Júnior voltou a fazer os gols Que dele. é daqui de Brasília, né? Que é daqui de Brasília, saiu daqui da escolinha daqui de Brasília. E tá fazendo realmente uma carreira muito boa no Fluminense. E O eu Pedro- acho que o Fluminense fará uma campanha muito melhor depois da Copa, porque agora o time terá 30 dias, o Abel terá 30 dias para 30 treinar dias. esse time, né? Eu lembro que aqui no programa nós chegamos a falar do trabalho do Abel com a meninada do Fluminense. O Abel é fora de série, é uma legenda. Ele é muito né? bom treinador e agora ele encaixou. O que não presta no Fluminense é o presidente, né? O tal do Abad. Ah, né? mas vamos falar o cara de- já vendeu o time inteiro e o Fluminense continua produzindo menino. Mas se a gente tem for que falar- parar de vender os jogadores, ó. Se a gente for ficar falando de presidente de clube de futebol no Brasil, nós vamos salvar uns 2, 3 e olhe lá, né? Eu acho que a gente não vai salvar muita coisa não, né? Mas é justo a gente falar um pouquinho, bem pouquinho, 30 segundos, marca aí, tá? Do Flamengo. Hã? Vamos falar um pouquinho do Flamengo. Do mais querido do Brasil. O Flamengo é o líder, né? Diz que é o líder. Mas, E dia 7, mas tira tá tema morrendo aqui? de medo porque o Fluminense tá ali coladinho. Entendeu? Mas dia 7 nós temos o Coladinho. tira-tema aqui em Brasília, né? Já tá Não tem marcado. tira-tema, rapaz. Vai ser uma peia que nós vamos dar neles. Será? Entendeu? Ah, Eu sou daquele tipo que eu prefiro falar depois dos 90 minutos. Eu não gosto de urubu, não. Não? Pó de arroz também não é com a gente, não. Mas olha, vai ser uma festa linda, entendeu? Aqui em Brasília. O Fla-Flu é o Fla-Flu. É um jogo único, né? É, exatamente. Vai ser casa cheia, porque os dois na ponta da tabela. Um jogo no horário bom, 8 horas da noite, na 8 quinta-feira, horas da não é noite, ruim. Acho que aquele de 9h45 é um absurdo. Não, mas aquilo esse, é loucura, né? agora de 8 horas da noite é um horário bacana que o cara sai do trabalho ali nas mediações do Mané Garrincha e já vai pro estádio, na Eu verdade. sou muito suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado do futebol do Rio, né? Quer dizer, eu gosto do futebol do Rio. Não, né? do Fluminense. Não, o Fluminense, claro, é o Fluminense. Mas, assim, eu gosto do futebol carioca. Então para de criticar o Flamengo. Não, eu não critico o Flamengo. O Flamengo eu gosto. Aliás, o Flamengo é meu segundo time. Porque toda vez, entendeu, que a gente bate em vocês, me dá alegria. A alegria é maior que Então, você qual time me dá mais alegria? O Flamengo. É o Flamengo, eu gosto né? do Fluminense, né? Mas acho que esse ano vai ser diferente. Mas, aliás, um dia desse nós fomos, eu acho que juntamos uns meninos lá em Xerém, aí fomos lá no Pantanal caçar uns urubu. Caçou e demos de urubu. quatro, você viu? Mas o Flamengo também tá sub-12, alguma coisa naquele jogo. Né? Tá certo. Mas olha, pessoal, muito feliz, entendeu? Afinal de contas, talvez isso signifique o ressurgimento do futebol carioca, da exatamente. magia do futebol carioca. Exatamente. Porque o futebol carioca é lindo mesmo. É o mais charmoso do país. O Maracanã é inigualável, mesmo com as besteiras que fizeram de derrubar o verdadeiro Maracanã. Tirar depois geral, criar inclusive, né? tudo, né? Mas o futebol do Rio é outra coisa, né? É uma coisa linda. Eu acho que o verdadeiro futebol brasileiro está no Rio de Janeiro. É aquela coisa de qualidade técnica, de charme, como a gente falou. Os jogadores jogam, realmente, vai para o Rio de Janeiro. Acho que já é uma tradição de jogar para frente, jogar buscando o gol, buscando a qualidade técnica. Mais bonito, né? É muito mais bonito. E aí eu quero mandar um abraço, entendeu? Um monte de flamenguista que fica me mandando cheirinho, sabe? Nós Tá vamos igual chegar- gasolina? Só tá igual no cheirinho. gasolina, só tá no cheirinho. Ó, eu vou levar algodão para mandar no nariz de vocês, tá bom? Meu amigo doutor Alexandre Queiroz, entendeu? Flamenguista. Compensação, mandar um abraço ao meu amigo Fred também, torcedor ilustre do Fluminense, bacana. entendeu? Quer dizer, tem uma turma boa aí, dá pra gente botar todo mundo aí e lotar Dá, o lotar estádio o Mané Mané Garrincha. Garrincha e fazer uma grande festa. Eu acho que o Exatamente. importante é a festa que precisa Festa ser em feita. paz, né? Festa em paz, Festa que é o em que mais paz, interessa. o povo de Brasília dando uma demonstração clara de que ama o futebol e de uma forma tranquila, né? Quer dizer, a gozação é isso aqui, o futebol se claro. mantém uma rivalidade dessa forma, né? Quer dizer, o Fluminense sem o Flamengo não existe, o Flamengo sem o Fluminense Fato. não existe, a gente precisa... Por isso existem os clássicos, né? Exatamente. Bem, pessoal, quero agradecer muito a você, telespectador da TV Brasília, que esteve conosco até agora, né, que nos prestigiou. Né? Se você achar que alguma pauta deve ser abordada aqui no Tribuna Livre, mande para a gente, entendeu? É só encaminhar para esse e-mail aí. Né? E se Deus permitir, sábado que vem estaremos juntos novamente.